Muito bom dia, cidade de Alfredo Chaves, muito bom dia, ouvinte da cultura, onde quer que você esteja, você é através das ondas da 98.5, você através do nosso aplicativo Rádiosnet, você aqui no nosso Facebook, bom dia Facebook, bom dia Instagram, né, Aloísio Silva, psicanalista, bom dia Instagram, estamos aqui iniciando mais um programa Você no Divã com o nosso amigo e psicanalista Aloísio Silva. Bom dia, Aloísio. Bom dia, Josi. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM de Alfredo Chaves. Bom dia, ouvintes da Rádiosnet, do Facebook, do Instagram. Bom dia também à Biofarma, que apoia aí o nosso programa. Então, hoje estamos aí com um tema bem delicado, que é a psicanálise. Como é que a psicanálise explica ou analisa a perda de entes queridos? Né? Já que no próximo domingo vamos homenagear aí um ente querido, que é o pai, que o próximo programa vai ser sobre ele, mas nós vamos conversar hoje sobre a perda de entes queridos. Como é que a psicanálise vê isso, entendeu, Júlio? Essa é a proposta de hoje. Por que é tão difícil? Né? Sobretudo, perder os mais novos. Né? É claro que quando a gente perde o pai, a mãe, por exemplo, é muito difícil, mas mais difícil ainda é perder um filho, é perder uma filha, uma criança, um neto, né? Como é que a gente lida com isso? Ficar viúvo, ficar viúva, nem sempre, boa parte das vezes as pessoas têm dificuldade, isso vai se transformar em neuroses, que vão levar à depressão. Né? Como é que isso acontece? É o processo do luto, Aloísio? Então, o Freud tem um texto exclusivo sobre isso, que ele chama de luto e melancolia. Né? Luto é quando a gente consegue superar a perda. Melancolia é quando a gente não consegue superar. É o que vulgarmente vai se chamar depressão. Né? Então, quando a gente consegue superar, é o luto, que leva, segundo aí a média, em torno de 9 meses. É curioso, né? Que é o mesmo tempo da gestação. O mesmo tempo que leva para adaptar, para chegar alguém, é o tempo que a gente leva para adaptar para quando alguém morre. 9 meses. Quando passa disso, aí já é um sintoma da melancolia, da depressão. Então, ele faz. Por isso que o texto é luto e melancolia. Antigamente tinha aí, né, vamos dizer, uma tradição, né? Os mais antigos. Você lembra quando criança, que quando você perdia um ente querido, durante um ano você não poderia dançar, era criticado, né? A pessoa, vamos supor, a mulher, quando perdia o marido, durante um ano, ela não dançava, quer dizer, ela se não privava. Tinha festa, né? Privava-se, né, de muita coisa. Talvez isso estivesse ligado, né? É uma sabedoria que vai se passando, né? E não se tinha muita. Mas por quê? Porque tem que ser assim, né? Não existia muito porquê, talvez por falta do conhecimento. Mas 9 meses, um ano, é praticamente esse período aí mesmo, né? De adaptação, né? Porque a pessoa precisa adaptar, né? Uma pessoa, por exemplo, que é casada há 50 anos, acostumado com o outro ali, e aí, de repente, você não tem aquela outra pessoa com você. E o casal, às vezes, fica durante décadas por conta dos filhos. Aí os filhos começam a casar, começam a ir embora. Aí fica só os dois velhinhos ali dentro de casa. Então, um cuidando do outro, né? Um apoiando o outro, melhor dizendo. E aí, quando um deles vai embora, então o outro é como se arrancasse uma parte do corpo dele. O outro fica totalmente perdido, porque agora não tem mais os filhos. É claro que às vezes os filhos, mamãe, vai lá para casa, né? Tem filho que é muito carinhoso, muito generoso. Mas, papai, vamos namorar com a gente. Mas não é igual, porque, por exemplo, o idoso, ele é uma pessoa sistemática, já tem as suas coisas do jeito dele, ele não quer incomodar, porque ele sabe que o filho ali está em franco crescimento, né? O filho está trabalhando, correndo atrás para poder sustentar a família, né? E ele não quer incomodar. E aí tem uma outra figura novata ali, que é o genro, que é a nora, que não é alguém dele, né? Então,
é muito complicado, nem sempre tem afinidade. Por exemplo, o Aleijadinho, né, o famoso escultor lá da região de Minas Gerais, de Ouro Preto e Mariana, ele foi morar com foi morar com o filho e a nora, quando ele ficou velho, doente, né? Foi morar com o filho e a nora. O filho, sem vergonha, arrumou outra mulher e foi embora de casa. E ele ficou com a nora. E a nora cuidou dele até a morte. A nora que cuidou do sogro. Então, assim, tem casos muito bonitos, interessantes. E ele dizia para ela, você que é a minha filha. Uhum. Né? Porque, é claro, é ela que fez o papel Ela de fez filha. um papel de filha. O filho foi embora, não quis saber dele mais, e a nora que ficou. Então, assim, mas isso não é a regra. Né? A regra é que é uma pessoa estranha, que né, a nora, o genro, e aí nem sempre tem afinidade. Então, isso dificulta muito também a vida do viúvo, da viúva. Isso quando ele é velhinho. Quando ele é mais novo, o ideal é que ele refaça a vida. Mas nem sempre é tão fácil também. Né? Eu tenho uma pessoa da minha família que ficou viúva aos 42, aos 45 anos. E nunca mais quis saber de ninguém. Já se passaram 20 anos e ela continua viúva. Então ela não quis, porque também tem um problema com os filhos. A namorada, o namorado, os filhos não vão aceitar, vai achar que está querendo aproveitar, querendo dar o golpe, porque normalmente o idoso já tem uma vida estabilizada financeiramente, né? Ele levou a vida inteira para poder fazer isso, então há uma desconfiança dos filhos. E também existem os golpes também, né? Claro, existem aí pessoas especializadas em casar com o idoso para poder dar o golpe. O INSS, ele determina que tem uma idade, parece. Acho que depois dos 43 anos de idade, se você se casar depois dos 43 anos de idade, a esposa já não vai ter mais direito à pensão. Nem o marido a pensão da esposa. Tem uma idade aí mínima. Acho que se você ficar viúvo hoje, antes dos 45, você não tem. Parece que tem um negócio assim, entendeu, Josi? Porque Mas você está antigamente era apto a muito trabalhar, comum. né? A Isso, pensão do exato, faz até INSS, sentido. Então, assim, se você tem 43 anos, 45 você ainda anos, está numa idade, que né? pode trabalhar, então não justifica. Mas antes disso acontecia muito, jovem mesmo, casava com idoso. Lá em Guarapari teve um caso de um jovem de 20 que casou com a idosa de 80. Claro que isso é golpe. Porque essa idosa vai morrer e aí ele vai ter a vida estabilizada com a pensão dela. E os filhos ficam bravos com isso. E aí, né, às vezes como um acordo, um outro caso que eu conheci, a pessoa deve estar até acompanhando aí, a própria pessoa me contou, que os próprios filhos tinham uma empregada que ela foi trabalhar para a família, ela ainda era novinha, tinha 15 anos ou 14, uma coisa assim. E ela trabalhou para a família a vida inteira. Então era como se fosse uma filha, mas não era uma filha legalizada. Ou seja, no caso da morte, aquela coisa de filho de criação, né? É um absurdo essa ideia de filho de criação, que você não legaliza e a pessoa acha que é filho, tem vínculo afetivo, mas não tem direito a nada. Então, para mim, o filho ou ele é natural ou ele é adotado. O negócio de filho de criação, negócio é muito comum, inclusive aqui em Minas Gerais, aqui no Brasil. Mas interiores, né? Mas aí em Portugal um amigo estava me contando que aconteceu isso. Aí o que houve? Os filhos foram casando e aquela pessoa foi ficando com a família. Então a pessoa ficou com o pai e a mãe. A empregada se tornou filha de criação. Ficou com o pai e a mãe. E aí ela casou-se e continuou cuidando do pai e da mãe. A mãe morreu, ficou só o pai. O pai velhinho. O que os filhos pensaram? Se papai morreu hoje, ela vai ficar sem nada. Olha que interessante. É raro acontecer isso. Os irmãos é que se preocuparam. Fantástico, né? Aí os irmãos, o que eles fizeram? Lá em Portugal fizeram isso. Não sei se aqui no Brasil é possível. Aí eu não sei como é que é a questão da idade lá. Então foram no cartório, casaram a moça com o homem, com o velho, né? E aí essa moça parece que tinha um filho com um problema, era deficiente físico também, alguma coisa assim. Casaram ela com o velho, que ela não era casada, ela tinha, nem sei se tinha marido, mas não era casada no papel. Casaram ela com o pai, entre aspas,
E aí, o que que acontece? Qualquer momento que ele faltar, ela tem a pensão dele pelo resto da vida dela. Então eles resolveram a vida dela. Porque auxílio ninguém precisa. Aí eu achei uma história muito interessante, quer dizer, de uma realidade de um país da Europa, não é aqui do Brasil. Eu repito, aqui no Brasil, isso não seria possível se a morte ocorrer antes dos 43. É uma amiga, uma paciente me contou, inclusive, que lá do estado do Rio, que a amiga casou com um homem de 70, ela tendo 20. E aí o tempo foi passando, né? O que que acontece? Quem tinha 20 passa a ter 30, quem tinha 70 passa a ter 80. Então, sexualmente, o marido de 80 já não dava conta da mulher de 30. Então ficou, na verdade, quase que uma neta, né? Nem filha, com o marido. E aí ele começou a ter falta de ar, problema cardíaco. E aí ela procurou essa amiga e falou: ah, podia morrer logo para poder, né? Eu poder tocar minha vida. Tô cheio disso aí, é muito difícil você cuidar de gente velha. Era o marido dela. Aí a amiga falou assim: querida, reza para ele ter mais 5 anos de vida no mínimo. Porque você tem 38. Se ele morrer hoje, você não recebe nada. Eu, hein? Eu trabalhei a vida inteira e não vou ter direito da pensão? Tem não. Segundo o INSS, você não tem direito à pensão. Então você precisa de mais 7 anos de vida, e no mínimo, para poder você ter direito à pensão. Então reza para seu marido ter muitos anos de vida. E reza toda noite, que ela está torcendo para o marido morrer, né? Então tem essas questões jurídicas aí para evitar os chamados golpes. Mas nem sempre é golpe. Às vezes realmente um homem viúvo de, sei lá, 50 se interessa por uma mulher de 35, de 40. O homem gosta de mulher nova, né? Para dar problema para ele. Podia arranjar uma da idade dele, mas ele sempre pensa em uma mais nova. E aí, às vezes, é porque a moça realmente gosta dele, ama ele. E aí, a gente não pode definir o que é sentimento. Né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que a primeira pessoa a compor uma música brasileira compôs a música O Abre Alas, a música Carnaval. Que a música até hoje é tocada ainda, né? O Abre Alas que eu quero passar. Essa foi a primeira composição brasileira. Quem compôs foi Chiquinho Gonzaga. Chiquinho Gonzaga casou com um rapaz que tinha idade para ser neto dela. E ele ficou casado com ela até ela morrer. E foi uma dificuldade danada para ele poder sobreviver à morte da esposa. E ela era velhinha, ela já de rugas, e ele aquele rapaz forte, porque quando ele casou com ela, ele era muito mais novo que ela. Então também tem essas histórias de amor que são muito bonitas, né? Mas por que a gente tem dificuldade de lidar com a perda? O que a psicanálise vai dizer a respeito? Por exemplo, nós temos o primeiro contato que nós temos com o ser humano, a primeira manifestação de amor, a primeira manifestação sexual é com a nossa mãe. Então a mãe, ela dá pra gente um prazer sexual, que é o toque labial, é que a gente chama de fase oral, e ao mesmo tempo nutrição, é o vínculo mais forte. E naquele momento, a criança pensa, ela imagina que a mãe é parte dela. E depois que a mãe é propriedade dela. E aí daí ela vai evoluir mais tarde, né? Lá aos 3 anos, no egocentrismo, em que a criança acha que ela é o centro de tudo. Então, perder alguma coisa para aquela criança é muito difícil. Então, desenvolve esse sentimento de posse sobre o outro. E essa posse, ela só vai desaparecer com a consciência. Daí a necessidade da análise, que a análise vai trazer as coisas para a consciência. Do ponto de vista inconsciente, a gente continua possessivo. Né? Muitos maridos se acham donos da sua esposa. Por isso, minha mulher, né? Minha esposa. E muitas mulheres também se acham donos dos seus maridos. Meu homem, meu marido. Não é só uma maneira de expressar. Às vezes é também uma maneira possessiva de expressão. Era muito comum, por exemplo, antigamente, quando a pessoa se casava, os nomes do casamento eram assim. A moça tinha um nome de solteiro, aí quando ela se casava, ela adotava o sobrenome do marido. Então seria assim,
Josi Rodrigues, estou dando um exemplo. Aí a Josi Rodrigues casou com um marido que tem sobrenome Souza. Josi Rodrigues de Souza, quer dizer, do Souza. Ela é a propriedade do Souza. Isso na época da escravidão do Brasil confundia muito, porque o escravo também pegava o sobrenome do dono. Então, por exemplo, João de Almeida. O de Almeida aí significa que o dono dele é Almeida. Então ele recebia uma marca igual boi, com a letra A, que significava que ele era propriedade do Almeida. Mas se a esposa também era de Almeida, então, digamos assim, o direito da esposa e do escravo era parecido. A mulher tinha muito pouco direito. Então essa coisa vai passando. Né? Quando eu me casei, eu já pedi que não fosse feito isso. Então, primeiro que Jailza já tem o sobrenome, né? Que ela é o sobrenome materno dela. O nome dela é Jailza da Silva Pereira. E eu sou Silva. Então poderia... Olha como é que ia ficar. Ia ficar Jailza da Silva Pereira da Silva. Olha que coisa esquisita. Então eu falei para ela, olha, não faz sentido porque você não é a minha propriedade. Eu não vou colocar o seu nome no meu, porque você tem que colocar o meu no seu, né? Mas é legal ficar parecendo que é o meu nome, não é, do lado materno dela. Então, essa ideia de posse, ela permanece, mesmo na vida adulta. E aí, quando a gente... E aí, então começa na sexualidade infantil, depois na sexualidade adulta, na fase da adolescência, na puberdade, como é que o Freud vai chamar? Sexo objetal. Então, o outro é um objeto do desejo. É o meu objeto de desejo. Ou seja, veja, é o meu objeto de desejo. Então, meu, posse, objeto, não tem personalidade, é uma coisa de desejo. E é assim que a gente se relaciona com o outro. Então, são meus filhos, meu marido, minha mãe. Né? Na minha família mesmo, tinha alguns irmãos que tinham o hábito de falar minha mãe. Aí falou uma vez, falou duas, falou até... A vida inteira falou, um dia eu resolvi corrigir. Não, porque minha mãe, eu digo, nossa mãe. Não, porque minha mãe, eu disse, nossa mãe. Não, minha mãe, nossa mãe. Aí um deles falou assim, na verdade você está certo, é nossa mãe. E ele nunca mais falou minha mãe. Mas um outro continua falando minha mãe até hoje. Quer dizer, é a ideia da posse, da exclusividade. Então essas pessoas, quando ocorre a perda, vai doer muito mais. Por que é muito mais difícil perder um filho? Porque o filho é mais meu, sabe? Do que a mãe. A mãe eu tenho que dividir com meus irmãos, o filho não. É só eu e a esposa, ou eu e o marido. E no caso da mãe, é mais meu ainda. Por isso que a mãe tem muito mais, mais dificuldade de aceitar a perda. A gente até fala o seguinte, um marido, quando perde a esposa, ele é viúvo. Um filho, quando perde o pai, ele é órfão. Uma mãe, quando perde o filho, não tem nome. Um pai, quando perde o filho, não tem nome. Ele continua sendo mãe. Entendeu? Não tem um outro nome para dar. Porque não, o laço é tão forte que a morte não consegue desfazer. Mesmo que ela tenha o primeiro filho e o perca, ela é mãe. Mãe, ela é mãe. Entendeu? Vamos supor que ela nunca mais vai ter filho. Ah, fulana não tem filho. Ela tem filho. Ela vai dizer, não, tem sim. É que ele morreu com quantos anos? A mãe tem 15 filhos. Hoje quase não acontece, mas antigamente, né? A mãe tem 13 filhos. Aí ela fala, eu tenho 14 e 13 vivos. Ela não fala que tem 13 só. Ela fala que tem 14. Ou então eu tenho 15, 2 mortos. Eu tenho 8, 3 vivos, 5 vivos. Naquela época da roça, fazia parto... o parto tinha que ser natural, tinha que ser sempre normal, no cesariano, né? As parteiras, então perdia muita criança, fome, né? Tinha lá em Minas Gerais, tinha uma coisa, devia estar no Brasil todo, que chamava de aguamento, que era uma coisa muito estranha, que era o seguinte, o aguamento é se uma criança visse você comendo alguma coisa e você não desse a criança um pedaço da que estava comendo, a criança morria aguada. Era o termo que eles usavam. Quer dizer, o que é isso, gente? É fome. Hoje, se você está comendo uma coisa e tem uma criança te olhando, você fala, você quer? Aí ela fala, não. Ela é orientada pela mãe a não comer coisas que pessoas dê para ela. Então, olha a diferença. Mas por que hoje não temos a fome que a gente tinha naquela época? Ainda tem, claro. O Brasil tem muita fome ainda, sobretudo mais na região Nordeste, né? nas capitais também, onde a escassez é maior, mas não é como, né, há 30, 40 anos atrás.
melhorou bastante desse período, né? Então, aí a perda a mãe perder o filho é muito mais difícil. Por isso que e aí é complicado, porque realmente, né, fica aquele buraco no coração da mãe que não consegue preencher. E na verdade, segundo Vinícius de Moraes, fica um buraco que não se preenche. Vinícius, ele fala da perda de amigo. Vinícius teve, sei lá, 7, 8 mulheres, esposas. Apesar daquele poema famoso dele, né, que esqueci agora o título, que uma das frases do poema, ele diz assim, não sei o que seja eterno enquanto dure. Né? Então fica parecendo, a pessoa fixa só na primeira frase, né? Que seja eterno. Né? Então, uma coisa romântica do amor eterno. Mas ele fala, enquanto dure. Porque ele tinha que acrescentar esse finalzinho, porque ele teve várias esposas. Até porque a vida boêmia que ele levava, poucas esposas, né? Poucas, quase nenhuma iria aceitar. Então, quando elas começavam a questioná-lo do boteco, da música, da poesia, né? da boemia mesmo, até a música do Nelson Gonçalves, né? Boemia, que me tens de regresso. Então, assim, larga a mulher e volta pro boteco. Então, essa vida boêmia muitas vezes desfazia o casamento. Mas o Vinícius dizia, quando eu perco um amigo, quando o amigo morre, um pedaço meu morre junto com ele. Então, eu fico faltando um pedaço em mim. E aí o Freud vai dizer que, na verdade, é exatamente isso que acontece. A dificuldade de fazer o luto é porque quando morre alguém, morre um pedaço nosso. E dependendo do pedaço que morrer, mais difícil será o luto. Aí já sou eu comentando. Ele fala só do pedaço. Ele vai dizer que, na verdade, a melancolia e o luto estaria ligado à perda de um ente querido ou alguma coisa similar. Então, também, não é só a perda para Freud, não é só a morte. A perda de um emprego que você gostava muito. Por exemplo, você gosta muito da rádio, você é uma boa locutora, tem um bom relacionamento com os seus ouvintes, com os patrocinadores dos programas, com os apoiadores, né? Então, se de uma hora para outra a rádio fechar, enfim, tiver alguma coisa, algum evento que você tiver que sair da rádio, isso vai te doer como se fosse a morte de alguém. Entende? Uma aposentadoria dói na pessoa que faz a morte de alguém. Porque ela quer continuar trabalhando. Alguns casos, obviamente. Né? Porque tem gente que não vai continuar trabalhando. Trabalho braçal, por exemplo, né? É muito difícil. Mas um trabalho intelectual, normalmente, um advogado, um médico, um dentista, são profissões que você pode trabalhar até morrer. E aí, para você se aposentar, é difícil. Né? Sei lá, por exemplo, a perda de um automóvel que você antigo, que conservado, que você comprou, a pessoa às vezes ela guarda automóveis antigos, enfim. Mas vamos lá, voltando ao ente querido. O que acontece? Por que a perda do outro significa minha perda no outro? É isso que eu sinto falta. Então, por exemplo, existem vários Aloísios. Tem um Aloísio psicanalista, tem um Aloísio que faz o programa Você no Divã na terça-feira, então não é o mesmo psicanalista, é um Aloísio comunicador. Tem um Aloísio palestrante, tem um Aloísio pai da Viviane, tem um Aloísio pai do Sócrates, tem um Aloísio avô da Paula, tem um Aloísio marido da Jailza, tem um Aloísio amigo da Josi. Então são vários Aloísios, entendeu? Então, quando, por exemplo, morre um desses, vou matar a Jailza, não, vamos matar uma outra pessoa. O Aloísio, o primo do muito querido, do Pedro Henrique, por exemplo. Não tem nenhum primo que chama Pedro, então não posso falar isso. O Aloísio, que é primo muito querido do Pedro Henrique. Aí o Pedro Henrique morre. Então, Aloísio, primo do Pedro, morre também.
Não tem mais como o Aloísio, o primo do Pedro, tomava café com o Pedro uma vez por semana, os dois almoçavam, os dois trocavam ideia, se falavam sempre no telefone, consultavam um ao outro quando tinha alguma coisa de decisão para tomar. Agora o Pedro morreu. Então, esse Aloísio morreu com o Pedro. E a pergunta é, o que é que o Aloísio vai fazer no horário que ele usava para telefonar para o Pedro? O que é que o Aloísio vai fazer no horário que ele usava para almoçar com o Pedro? Quem que o Aloísio vai procurar quando ele precisar de um conselho, já que o Pedro era o seu aconselhador? Então, essa é a nossa dificuldade. Aí fica esse buraco. Por isso que é tão difícil para a mãe quando perde um filho? Exatamente, é isso que eu ia dizer. No caso da mãe, ela ocupa é como se o filho fosse o coração dela, entendeu, Josi? Vou colocar uma situação de uma amiga aí. Ela teve toda a expectativa, a espera do primeiro filho. A criança nasceu. A criança viveu por 3 meses no hospital, né, em tratamento, cirurgia. E a criança acabou falecendo. Então, toda a expectativa dessa mãe para a chegada do primeiro filho, morreu junto com ele. Aquele quarto lindo, todos aqueles preparativos, né, as roupinhas compradas e aquela expectativa quando ele fizer 1 ano, porque mãe já vai sonhando lá na frente, né? Mãe não para de sonhar, de planejar sempre o melhor para os filhos. Sim. E de repente vem a fatalidade. Como essa mãe vai reerguer? Pois é. Esse pai vai reerguer. E nesse caso é fatalidade mesmo, né? Porque quem é que pode dar conta da vida, né? Nem o médico, ninguém pode, só Deus. Então, a pessoa fala assim, poxa, mas só 3 meses? Se pelo menos fosse o menino tivesse 10 anos, né? Quem é frio, que está fora, que não passou por isso, fala uma bobagem dessa. Eu sempre falo, se você não puder falar nada, cala a boca. Dá um abraço na pessoa só. Fala meu sentimento. Para mim, meu sentimento é a coisa mais bem elaborada que tem. Você não faz bobagem, entendeu? Eu sempre ficava sem saber o que fazer. Enquanto a pessoa no velório, você fala com ela assim, olá, bom dia, tudo bem? Como tá tudo bem? Ela perdeu o filho. Entendeu? Né? Então, bom dia. Como você é bom dia? Tá mau dia para ela. Então, eu falo, gente, o que eu vou falar para essa pessoa, né? E aí tem essa expressão que eu acho muito legal. Meus sentimentos. Meus sinceros sentimentos. Que aí você não fala nada. Porque fala tudo. Isso, e fala tudo. Mas tem gente que é tão tosco que fala bobagem. Não, tenha fé, ele terá vida eterna, porque um dia você vai se encontrar com eles, tudo é bobagem. Mas, Aloísio, isso não existe? Existe, Josi. O religioso acredita nisso, e isso é importante. Só que naquela hora da dor, ele não quer saber disso, não. Não é coisa daqui, não, porque está aqui ainda. Ele quer ouvir coisa do coração. Não é coisa da cabeça, não é racional, é sentimental. Então, dá um abraço apertado, não fala nada, chora junto. Isso é a manifestação de afeto. Mas, pelo amor de Deus, não fala bobagem. Não, é assim mesmo, a gente tem que aceitar. Ah, não é seu filho, você está falando isso, seu filho não é égua. Se fosse você, o seu filho, você não falava uma bobagem dessa. Então, dá um abraço, fala, olha, chora junto, se for uma pessoa muito querida, para poder, sabe, isso é solidariedade. Porque ali morreu o coração daquela mãe. E você veja bem, como você disse, quando casou, quando namorava, o casal já dizia assim, vamos ter um filho. Aí vai ser um menino. Já escolhe até o nome, às vezes, no namoro, entendeu? Aí vem o casamento, aí vai escolher a casa. Tem que ser uma casa 2 quartos, sabe por quê? Onde é que vai ficar o Pedrinho? Então olha só. Então esse filho nasceu há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, entendeu? E aí vem o enxoval. Hoje a ultrassonografia dá conta que da sexualidade do gênero da criança, melhor dizendo. Até do rostinho, né? Tem aquelas fotos, as 3D. Não, e ela já identifica o gênero, se é menino ou menino, logo cedo. Entendeu? Então, já pinta o quartinho de azul, de rosas, de verde, sei lá, também isso é bobagem, mas enfim, é do gosto dos pais. E tal, já faz o enxoval, já compra o becinho. Todo dia o pai e a mãe vai pro quarto e fica suspirando. Caramba, olha isso. Tudo isso morreu. Tudo isso morreu.
Depois vem o estresse vem a gestação, que é 9 meses de expectativa, às vezes reduzido em função da condição da saúde da mãe, pula para 7, para 6, mas isso não quer dizer que é menor, porque é reduzido, mas é mais intenso, então acaba sendo a mesma coisa. Vem o nascimento, entendeu? Vem o rostinho mudando, parece com o papai, parece com a mamãe, nananana, 3 meses, pimba, morre. Aí eu te falo, o que essa mãe, o que esse pai vai fazer com o quarto? Me diga. Ah, é só preparar e esperar outro. Isso é você que não está passando pelo que ela está passando. O que ela vai fazer com o sonho de ver aquele filho na faculdade, Josi? Porque o pai e a mãe, eles são muito exagerados. É o que eu disse, a entendeu? gente vai sonhando, né? Ah, ele vai ser advogado, vai ser médico, o quê? Vai me dar um netinho. E agora o netinho, entendeu? A netinha. Vai fazer o que com isso? Então fica um buraco imenso. Imenso. E aí o que Freud vai dizer? Esse buraco, ele vai ficar. E por que é dor? Porque você lança uma energia, você lança um conteúdo libidinal, sexual para outra pessoa. E normalmente volta, né? Há uma troca. A mãe lança o afeto pro bebê e o bebê dá um sorriso e aquele afeto volta. Agora ele não volta. Ela lança e cai no nada. Então ela vai ficando sem energia. Porque a energia não volta. Sabe? Não volta, porque fica aquele buraco. Então, como é que ela pode fazer para resolver isso? Aos poucos, esse espaço, esse buraco tem que ser preenchido por outra coisa. Mas o quê? Olha, José, eu não sei, mas normalmente o ser humano ele consegue encontrar. Então, no lugar daquele almoço que eu tinha com meu primo Pedro, eu agora vou caminhar na praia. Ou eu vou participar de um programa de rádio. Ou eu vou para a igreja. Entendeu? Então, eu já preenchi o horário do almoço. Quando eu tiver que pedir conselho, aí eu vou pedir conselho para o meu analista, para o pastor da igreja que eu frequento, para o padre. Então, aos poucos, eu vou preenchendo esse espaço, mas aquele buraco continua, entendeu? Aquele buraco continua, porque a mãe continua mãe. Mas o primo continua no meu coração, mas eu vou preenchendo o espaço que o Aloísio, primo, ocupava. Então, por exemplo, ao invés de eu almoçar do Aloísio, primo, almoçar, agora o Aloísio, locutor, vai fazer o programa de rádio. Entendeu? Surgiu um outro Aloísio. Mas seja, aquele morreu. Durante a vida, você procura ocupações para diminuir a sua dor. Isso. Mas o indivíduo, ele não quer esquecer. Não que ele vai riscar não vai aquilo esquecer, da vida, não tem vai como, esquecer. Ele não. nem quer. Não, nem quer também. Não tem como esquecer. A gente não esquece nem o ex, cara. Nem a ex, entendeu? Ah, eu esqueci. Mentira, esqueceu nada. Você lembra? Nem que seja com raiva. O que você faz é esvaziar o afeto. Uhum. E é parecido. Tanto que a mulher trata o ex-marido, o ex-namorado de falecido. Uhum. Porque, de certa forma, morreu mesmo. Uhum. Mas o que acontece é que você vai preenchendo aquele espaço. E no caso do ex-namorado, da ex-esposa, você preencher com outra pessoa, no caso do ex, que separou, não porque morreu, não é tão difícil, até tranquilo. Mas preencher com a pessoa que morreu é mais complicado. Uma vez eu fiquei hospedado na casa de uma família e fui dormir no quarto da falecida. O marido, ele manteve intacto todos os objetos da esposa falecida, dentro de casa. E a nova esposa, quando se casou com ele, e ela se casou com pouco tempo de viuvez, né? Tinha, sei lá, 6 meses e tal, e talvez até por culpa, né? Eu lembro que ele falou, olha, se comentarem por aí que eu casei com a moça, já casei de novo, é verdade, não é fofoca não. Se falar que essa moça tem idade da minha filha, também é verdade, não é fofoca não. Se falar que essa moça é uma loura, também é verdade. Não é fofoca, não. Falou brincando, né? E eu fiquei lá, e aí eu achei muito estranho aquilo. Um culto ao morto dentro de casa. Ou seja, aquela esposa morta ainda estava viva naquela casa. E aí era um desrespeito com a esposa viva. Uhum.
E aí não sei como é que está hoje, eu sei que posteriormente deu um problema, o casamento quase terminou. Eu não sei se nessa questão estava em jogo tirar esse quarto. Eu, se fosse a esposa, ia pedir para tirar esse quarto, mas não é um problema meu. Eu lá era apenas hóspede. Achei muito estranho. Não tinha problema nenhum em dormir no quarto da falecida, na cama da falecida, mas para mim tudo bem. Eu só achava estranho, né? Uma falta de respeito com a outra pessoa. Com a nova vida. Com a nova esposa, entendeu? Então eu digo sempre assim, a pessoa que me procura, né? A gente é muito procurado por pessoas que perderam entes queridos, porque a psicanálise dá essa resposta. O que eu aconselho, eu digo, refaça a sua vida. Para estimular a pessoa a preencher o buraco. Eu digo, pega a sua cama de casal, o guarda-roupa, as roupas do falecido ou da falecida e vende. Doa para a igreja. Pinta o quarto, muda o quarto, bota a cama de solteiro, troca mobiliário do quarto, conserve um ou outro porta-retrato somente. Você vai esquecer a pessoa, a pessoa vai estar lá na sua parede. Porque você precisa refazer a sua vida. Esse buraco, ele não pode ser maior que você. Você precisa manter a sua individualidade. Porque se você continuar preso a essa pessoa que faleceu, isso no caso do marido e mulher, você vai pro túmulo junto com ele. Isso não é justo com você. Você ainda tem vida pela frente. Dia desse anunciou um casal, ela com 102 anos e ele com 105 anos, se casando na igreja. Então, quer dizer, os dois são viúvos, se apaixonaram e se casaram. Então, assim, a pessoa tem que refazer a vida dela, na minha opinião. Menos se ficar viúva. Não quer dizer que vai casar de novo, mas faz o quarto ficar parecendo seu. Uhum. Eu digo que cama de casal é para casado. Uhum. Você está solteiro, não faz sentido você ter cama de casal. Aí mais pessoas, então compra a cama de solteiro mais larga. Mas cama de casal é para casado. Vai ficar sempre aquele espaço ali vazio, você vai estar sempre vendo uma assombração ali. Uhum. Eu tenho uma pessoa muito querida da minha família que gostaria de casar, mas ela tem cama de casal. Eu falei com ela, pois é, você já é casado. Quer casar? Troca a sua cama. Põe a cama de solteiro para você ter a consciência que você é solteira. Pela sua cabeça, você é casada. E aí você afasta os pretendentes. Né? No caso da mãe, quando perde os filhos, né? Seja bebê, quando já está tudo preparado. Eu não conheço pessoalmente, mas sei de fato de um casal que perdeu os 2 filhos. Uhum. No intervalo, se eu não me engano, de 2 anos. Perdeu um. Puxado, né? Daí 2 anos, perdeu outro. Né? E todos os 2 por acidente. Ficou somente o casal. E a mãe, ela conserva o quarto deles como se fosse assim, estivessem ali. E pelo que, sim, um dia em conversa as pessoas estavam relatando, eu entrei no assunto, parece que a mãe se sente bem em conservar. É como se, não sei, para mim eu entendi que é como se ela expressa assim, eles vão voltar. Isso. Tá tudo aqui. Mas o pai está adoecendo porque ele olha e ele tem a consciência, eles não vão mais voltar. Né? O que me deu a entender que seja isso. O marido e a mulher têm problemas. Os dois. Não, eles estão tendo problemas em casa porque o pai, aqueles quartos, fazem mal para ele, porque ele vê aquilo aí como se todo dia alguém dissesse assim, seu filho, sua filha não vai voltar. Isso, não vai voltar. O quarto lembra que o filho morreu. Ah, aquele ali é o quarto do meu filho, que morreu. E a mãe se sente bem em conservar aquilo tudo como estava exatamente no dia que tudo aconteceu de cada um. Então, os dois estão num quadro melancólico. Já saíram do quadro do luto. Uhum. Não conseguiram fazer o luto. Nenhum dos dois. Sim. Entendeu? E aí, o que o Freud fala? O quadro melancólico, Josi, é uma antessala para a psicose. A melancolia, ela é uma antessala da psicose. O que é psicose? É quando a pessoa sai da realidade. Então, a mãe está num quadro psicótico. Ela está tendo o quarto do filho que morreu, que na cabeça dela ainda está vivo. Uhum. E, portanto, é psicose. Por que é psicose? Está fora do mundo objetivo. Qualquer pessoa próxima vai dizer, ó, seu filho morreu.
Na cabeça dela, não, vai voltar. A qualquer momento o filho vai voltar. Então ela está doente. Ela só não está mais para baixo porque ela ainda não despertou. Porque o psicótico, ele é mais feliz que o neurótico. O dia que ela despertar, a dor vai ser tão grande que é perigoso ela cometer um suicídio. O pai está numa fase realmente melancólica. E ele é um neurótico, melancólico. Então ele sabe que o filho morreu. E ele quer passar essa fase. Só que o quarto ali lembra sempre que o filho morreu. Seu Ele filho está revive aquela morto. dor todos os E todos os dias. dias. Aí não cicatriza. É igual aquele machucado, aquela ferida, que você fica enfiando o dedo e tirando a casquinha com a unha. Ele sangra e nunca cicatriza. Então, é um processo de adoecimento dos dois. Quer dizer, eles teriam que mudar de casa, ir para um apartamento de um quarto, né? Ou mesmo que não mudar de casa, pintar, tirar todo aquele mobiliário, alugar para os outros, dividir a casa em duas partes, sei lá, mas sabe, fazer ali uma sala de jogos, sei lá, mas manter esses quartos, Adaptar a casa para a nova adaptar para a vida. nova vida. Manter esses quartos é um processo de sadismo, de tortura, Uhum. de autossadismo. Ou seja, é um processo masoquista de tortura. Seja para ela Eles quanto para estão ele. Ela maquiando para a dor. alimentar, ela para se manter no quadro fora da realidade, né, fora da oclusão, e ele porque não consegue vencer essa etapa. E aí então os dois estão adoentados. E cá para nós sabemos, é difícil, né? São dois filhos de vez, a família toda foi embora. Né? Acabou a família. Os dois vão morrer e não vai deixar descendente. Uma cidade aqui do Espírito Santo é mais agravante ainda. O filho dirigindo uma caminhonete com 15 anos, bêbado, voltando da festa, bateu a caminhonete e morreu. Imagina a culpa do pai e da mãe por permitir que esse menino saísse dirigindo sem carteira, alcoolizado, sabe lá se era só alcoolizado, e perdeu o filho. Aí eu disse, puxa vida. Daí a 2 anos, a filha de 17 morreu. Da mesma forma, bateu o carro e morreu. Quer dizer, esse casal, além de carregar a dor da perda desses filhos, eles carregam a culpa pela educação, pela condução. É claro que eles queriam dar o melhor para ele. Por isso deram carro, deram dinheiro, né? Mas, querendo ou não, a sociedade vai culpar. Também a Josi deixava o filho dela bebê, sendo menor. Para que a Josi dava a chave do carro dela para o menino, sem nem carteira ele tinha? Então, é um processo realmente complicado. É um casal. Eu não sei o que aconteceu com o casal. O que eu sei é que essa coincidência que foi notificado no estado inteiro pelos jornais de grande circulação, que 2 anos depois que perdeu o filho, perdia agora a filha. Então é realmente doloroso, muito complicado. Eu quero te fazer uma pergunta de um ponto de vista meu. Uhum. Não sei se eu tô certa, mas assim, da impressão que eu tive ontem, assistindo a um programa de televisão, um caso que está aí na mídia, né? Quem assiste aí sabe do que eu estou falando. Posso citar que é o caso do pai da cantora Paula Fernandes. Ele Uhum. teve uma filha antes de Uhum. casar com a mãe da Paula Fernandes. Uhum. E essa filha, a mulher, ele não assumiu essa filha. Uhum. Ela refez a vida dela, casou de novo, mas sempre ciente de que o pai dela não era o esposo da mãe, que Uhum. criou ela muito bem e tal, mas ela Uhum. queria essa identidade de saber quem era o pai. Já que nós estamos aí, né, na Semana dos Pais, Uhum. sem querer se aprofundar, mas uma impressão que eu tive vendo a entrevista dela, hoje ela tem 42 anos de idade, e desde os 16 ela luta na justiça para que esse pai pudesse reconhecer a paternidade. Uhum. E ele rejeita, ele não Uhum. quer. Aí eu assistindo, né, a entrevista passou o depoimento dela e ela falando que ela queria ter o nome do pai dela, Uhum. né? Ela pediu o É a DNA. identidade dela, né? É, desde os 16 anos, hoje ela tem 42. Caramba. E ela falou assim: qual o sentimento dela por este homem? Ela dizia: eu amo o meu pai. Aí eu fiquei
sabe, chocada com aquilo desde 16 anos, a mulher com 42. Eu amo meu pai. O meu sonho é poder ligar para o meu pai e dizer: como você tá, pai? Tá tudo bem? Aí a reportagem foi para ele, né? Ele falou assim: olha, eu não sinto nada por ela, não quero aproximação com ela. Pessoa que é tão Para fria, né? mim, ela é uma aproveitadora. Tanto é que ele foi convocado pela justiça para fazer o DNA diversas vezes, não compareceu. Um juiz ou uma juíza determinou que ele fosse reconhecido como pai dela, Sim. sem o É isso que eu exame ia de falar, porque não DNA, precisa da né? autorização dele. Então, agora, aos 42 anos, ela conseguiu isso. Ela tem orgulho em assinar o sobrenome desse pai. Só que eu vi nela assim, todo dia ela sofre pela perda de alguém que ela nunca teve. É porque é um fenômeno muito interessante. Primeiro que a gente pode ter mais de um pai. A justiça, inclusive, permite. Você pode ser assim, Josi, filho de fulano, fulano, fulano. Pode ter 3 pais, por exemplo. Agora foi aprovado. Uma amiga minha, inclusive, o filho foi agora o atual esposo assina como pai do filho, que já tem pai. O primeiro ponto é essa flexibilidade da justiça, dizendo que a pessoa pode ter mais de um pai. Só que, Josi, o pai é aquele que houve uma transferência da filha. Então, aos 3 anos, quando surge o complexo de Édipo, de alguma maneira ela ficou sabendo desse infeliz desse pai. E falaram para ela, então criou na cabeça dela uma fantasia de pai. E ela se apaixonou por essa fantasia. A gente faz isso. Quantas mulheres que se casam com um cara drogado, alcoólatra, brigão, espancador, e ela casa com ele, porque ela está apaixonada por um homem bom. Ela acha que depois de casada ele vai mudar. Né? Então a gente se apaixona não é pelo que nós temos, mas é pelo que nós imaginamos. Então ela é apaixonada por esse pai. Porque não é o pai que existe, mas o pai que ela projeta. Que é diferente do pai dela. O pai dela, que ensinou a andar, levou na escola, deu conselho, entrou com ela na igreja na hora do casamento. Esse é o pai. Esse é o verdadeiro pai. Esse ela ama. Esse ela ama. Porque amor exige convivência. O outro é a paixão. Se uma pessoa pode ter 2 mulheres, uma por quem ele ama e a outra por quem ele é apaixonado, que é a amante. Se a mulher pode ter 2, um a quem ela ama, que é o marido, e o outro que ela é apaixonada, que é o amante, então também você pode ter 2 pais, 2 mães. Só que é sempre uma projeção. E aí tem pessoa que cai na real. Tem pessoa que quer continuar na fantasia. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela é adotada. Adotada desde bebê. Mas ela queria conhecer a mãe biológica. E ela, toda vez que a mãe adotada, a mãe adotiva, tinha qualquer crise com ela, ela jogava na cara: você não é minha mãe? A mãe tinha que ouvir isso ainda. E aí, quando ela fez 18 anos, ela foi atrás da mãe. E aí, foi toda aquela coisa, se preparou e procurou e tal. E aí, quando ela foi conversar com a mãe recebeu ela afetivamente. Não foi igual esse infeliz desse homem aí. A mãe acolheu ela. Acolheu ela, tal. E aí, um momento ela perguntou: por que a senhora me deu para outra pessoa? Ela disse: porque eu era nova, eu tinha sonhos. E você não se encaixava nos meus sonhos. A mãe foi sincera com ela. E aí, então eu deixei você lá no hospital e aí te adotaram. Mas foi naquele momento. Mas a mãe não disse, por exemplo, se fosse hoje eu faria diferente. Não disse. Mas ela falou que ela teve tanta decepção com aquela mãe. E aí, daí a pouquinho, ela começou a olhar para a mulher e percebeu que a mulher era uma completa estranha. Que nem vontade de abraçar a mulher ela tinha. Porque, na verdade, a mulher é uma estranha. Então, aquela imagem de fantasia dela
desabou. Mas ela precisava disso. Precisava disso. Aí agora ela voltou para outra mãe, outra pessoa. Mas essa filha aí, com meu pai, envolve aí o complexo de Édipo. Ou seja, a relação entre filha e pai é muito mais forte do que a relação entre filha e mãe. Nós vamos falar sobre o pai a semana que vem, convido todo mundo aí a assistir, e ele vai falar dessa relação do pai. Eu nem uso o termo pais, porque às vezes pais fica parecendo que é pai e mãe, né? Então o próximo domingo é dia do pai, não é dia dos pais. Porque, infelizmente, pais no plural significa pai e mãe. O dia das mães, ninguém pensa no pai. Mãe é mãe, né? Então, o que ocorre? A relação entre filha e pai é muito mais forte do que a relação entre filha e mãe. Então, para essa personagem aí de 42 anos, é mais difícil ela sair da fantasia. Então, ela continua com a fantasia. E quanto mais o pai despreza, mais ela ama. Sabe qual é o perigo disso, Josi? Eu não conheço a história completa. É o marido dela também desprezá-la. Porque não se esqueça que a filha se casa com o pai. Então ela vai casar com o marido que despreza. Então é complicado. É complicado. É uma situação complicada. É complicado. Você vê que o que se encaixa aí... Mas a história faz sentido, sabe? Porque há uma perda mesmo. O pai dela morreu quando ela nasceu. Mas, do mesmo jeito que aquela mãe que guarda o quarto pro filho, ela guarda o espaço do pai. Dela, ela tá guardando o espaço. Ou seja, esse cara já morreu. Quando ele fala assim, eu não conheço essa pessoa, ela é uma aproveitadora. Ela tá falando com um defunto. Foi isso que... Ela tá falando com um cadáver. Foi essa impressão que eu me... Ela relatou tantas vezes a justiça esperando esse pai para fazer esse DNA. Ela não queria o nome dele, não queria... o nome que ela quer dizer é ele. É ele. E assim, eu falei assim, meu Deus, quantas vezes essa mulher lutou por quem ela nunca teve? Quantas vezes ela perdeu esse pai durante todo esse tempo? E assim, sabe o que ele disse no final da reportagem? Que ele não tem dinheiro, porque se ele tivesse, ele colocaria um advogado para retirar o nome dele da certidão dela. E que não pode, graças a Deus não pode. Mas o desejo dele é esse. Então você fala, meu Deus! Entendeu? Então assim, ou seja, se essa moça vai no meu consultório, eu vou dizer para ela assim, você está tentando nutrir afeto por um cadáver. O que você tem na sua frente é um cadáver. Eu ia arranjar um esqueleto de aula de anatomia da faculdade. Esse aqui é o seu pai. Você consegue ver o coração batendo? Por que o coração não bate? Porque ele não tem coração. O coração é músculo. Caveira, cadáver, esqueleto, não tem coração. Então, não há o que fazer. Morreu já. Você tem que fazer o luto, tem que enterrar ele. Faça um ritual, enterra ele. Vai no cemitério lá e fala, esse aqui é o tudo do meu pai. E imagina ele morto ali. Porque o seu pai verdadeiro é o outro. É o que te criou, é o que te dá afeto. Né? Então, e os pais são tão generosos que às vezes nem sentem ciúme. Igual essa mãe. Não tinha nem ciúme, porque ela sabia que mãe era ela mesmo. Então, quando a filha deu, tomou na cara lá com a outra mãe, voltou pianinho para trás. E veja que a minha paciente era a filha, não era nem a mãe. Então, diferente dessa que caiu na realidade, a outra ainda está na fantasia. Fantasiando um pai que, na verdade, é um cadáver. Como a mulher. A imagem que ela criou, que ela queria desse pai. Então, tem a ver com a perda. Ela perdeu ele quando nasceu. Então, mas aí a gente aborda aí no próximo programa, né? Falar sobre o pai. Tem vários casos que a gente conhece, como a filha da Kelly Key, com latino, né? São pessoas famosas, que ela optou por ter o nome do esposo atual da Kelly Key na certidão de nascimento dela. A menina, né? Ele registrou ela. Porque ela falou, meu pai é o latino. Eu sei disso, mas ele não me criou. Quem esteve ao meu lado foi o esposo atual, né? Acho que é Mico o nome dele. Então, ele que vai para mim. Eu quero. Quando ela fez 18 anos, foi o desejo dela. Foi lá e trocou. E pode trocar. Com o nome você pode trocar. Quis o pai dela, o esposo da mãe, no caso. Isso. Hoje, com a nova lei, pode ter, inclusive, 2. E sabe, é tão simples, Josi. Não é que eu estou estimulando, não, gente. Mas é tão simples. Você vai no cartório, cara. No cartório e fala, ó, coloca aí para mim. Mas o pai tem que ir junto, né? Ele vai ser meu pai também. Bota aí, por favor, na certidão e põe. Simples assim. Na hora. Tem que ser. Tem que dar valor a quem... Não, tem que dar valor. E quem decide é a pessoa, né? Pessoa. 18 anos, você decide quem é seu pai, quem é sua mãe. Ponto final. E
paciência se a outra pessoa vai perder, mas é assim que é. Né? Então é realmente muito complicado. Vamos terminando nossa programação por hoje, agradecendo aí, em primeiro lugar, a você, Heloísio, por mais esse tema aí maravilhoso, né? Agradecendo também a Biofarma, nossa parceira, sempre aí junto com a gente, agradecendo também a invasão do nosso programa aí da comidaria, né? Sempre aí contribuindo com a gente também. A gente pede desculpas e agradece já pelo espaço. E próxima terça-feira, né? Deus quiser, próxima terça-feira falar do pai. O Instagram hoje foi o tempo integral, tá todo mundo tá aí. Quem quiser assistir pelo Instagram, terá aí o dia inteiro para assistir. Depois lembra que no Instagram só fica ao vivo 24 horas, depois sai. Mas no Facebook, a Luiz Silva Psicanalista, vai ficar para sempre. Esse mesmo conteúdo vai ser postado também no perfil, da fanpage Psicanálise, né? E CPAS Clínica e Editora, e também no aplicativo Psicanálise. Então, se você tiver aí Android, digita Psicanálise, vai aparecer o rosto do Freud, o meu, baixa, que todas essas lives, todas essas gravações aí estão lá disponíveis. E daqui a pouquinho o Luiz responde aí o pessoal do Facebook, né? Tá, gente? Não sei se o Chico Mogas está aí, mas eu não vi ele depois hoje, eu respondo, não. Viu, Chico? Se você estiver aí,